Olá, eu sou a professora Raquel e essa é mais uma aula das séries produzidas aqui no meu isolamento. Eu espero que esta aula te encontre bem, já que você está aí lutando pelos seus estudos bem nesse ano pandêmico. O assunto de hoje que eu trago é o assunto sobre os estudos das cores, as paletas de cores. Faço uma revisão aqui no círculo cromático e como que isso vai se aplicar tanto na caracterização da personagem, como as maquiagens, os figurinos, nas paletas de cores para as cenas e nos cenários. Espero que você consiga adaptar o que você aprendeu, somando o que você aprendeu com os outros professores, aqui esse conhecimento que eu te trago, conhecimento técnico. Como técnico de teatro ou técnica de teatro, você precisa saber que esses estudos dos círculos das cores, a primeira sistematização foi feita pela física, basicamente ou especificamente por Isaac Newton, que foi o primeiro a pensar nessa organização de um círculo cromático. Então, tenho aqui para você um exemplo de um dos círculos cromáticos e nessa justaposição de cores. As cores que estão uma do lado da outra, nós estabelecemos, né, durante aí a evolução da humanidade, que se chamaria de cores análogas. E as cores que estão diferentes, estão distantes, ó, se você pegar uma linha reta, vai distante de uma cor da outra, ao contrário, são cores complementares. Então, o que seriam essas cores complementares? Já que eu, como produtora, diretora, de cena, eu me interesso muito pelas cores complementares. São cores que a visualidade, ela pede, por exemplo, quando você está trabalhando numa paleta vermelha, né, para quem gosta de um colorido, pede o azul. Esse conhecimento, esse estudo das cores é aplicado para todos os profissionais que trabalham com o uso das cores, desde designers, estudos de produtos, nas maquiagens, nos detalhes do cenário, do figurino, na iluminação. Então, por isso é importante a gente sempre fazer essa revisão de conteúdo. Eu trago aqui para vocês também mais assim algumas paletas, né, diferentes círculos cromáticos, bem como as suas combinações. Então, algumas combinações de cores, quando você pensa numa cena, pensando em figurino, tá? Eu posso fazer uma combinação por cor análoga. Então, uma cor análoga é aquela cor que tem um tom bem perto daquela outra cor. Pode ser vários tons de azul, ou bem perto do azul, aqui do ladinho, o verde, e assim por diante. Então, é importante você ter domínio, tá? Se a tua cena vai usar de uma paleta mais puxando para uma paleta análoga ou uma paleta mais complementar. Quando você for pensar a tua cena, pense o que eu tenho em casa, o que de paleta de cores que eu for decidir com o meu, não sei se você é companheiro ou cenas individuais, a partir do que eu tenho em casa, é possível fazer uma paleta de cores? Ou você cria uma paleta de cores antes? Tanto faz. O importante é você pensar qual é a cor que vai para a cena. Eu trouxe aqui um exemplo de paleta de cores aplicada à roupa, ao dia a dia. A primeira paleta que você está vendo é aqui uma combinação de vermelho, azul e marrom. A segunda paleta, verde, rosa e azul. A próxima, rosa, branco e azul. Azul, marrom e tem ali um tom de laranjado. Amarelo, tá? Vejam que essa paleta amarela são duas paletas análogas, embora as cores são complementares, azul e amarelo, é um azul muito clarinho. Essa teoria das cores, ela precisa ser aplicada, porque senão você fica estudando cor e não entende onde que se aplica. Então perceba essa primeira caracterização de cabelo e faça a análise das combinações entre o cabelo, a roupa e o cenário. Esses figurinos também que eu trago para vocês, aqui alguns figurinos que utilizam a paleta de cores complementares, percebam bem. Tenta relembrar lá, sempre aplicando ao círculo das cores. Esses figurinos de cores análogas,
E essa paleta aqui de uma indumentária de época, tá? Eu baixei também para vocês os figurinos aqui, para vocês analisarem da série Once Upon a Time. Me perdoe meu inglês péssimo, mas a figurinista dessa série é excelente, tá? Ela faz uma pesquisa de indumentária de época, uma releitura para o pós-moderno, e a paleta que é utilizada nessa série é uma paleta muito feliz. Saindo um pouquinho da paleta de cores aplicada à roupa, vamos estudar e ver aqui a paleta da maquiagem. É a mesma regra das cores complementares e das cores análogas. Lembrando, quando você vai comprar uma paleta para maquiagem, dá preferência nas paletas que tem pouco brilho, tá? No teatro, nós não utilizamos tanto brilho, principalmente no teatro de Curitiba. O brilho ele é utilizado mais no circo, então tem essa leitura. Claro, se a sua montagem vai ser com brilho, tá tudo bem. Mas a maior parte dos trabalhos, eles não são feitos com brilho, entendido? Dá uma olhada aqui nas maquiagens que eu selecionei para vocês, com cores complementares, que utilizam paletas de cores complementares, e essas maquiagens que utilizam as paletas de cores análogas. Lembrando, sabem da regra da maquiagem, né? Que começa sempre do mais claro para o mais escuro e daqui do mais escuro para o mais claro. Então, vamos voltar? Mais claro para mais escuro. Eu não fiz a maquiagem, só para explicar, tá? Mais escuro para mais claro. Então, tem essa regra aqui aplicada à maquiagem. Isso para maquiagem social, mas que você também pode aplicar na sua maquiagem do seu vídeo. Nas cores mais abstratas, nas composições de maquiagem artística, que são mais abstratas, aí você pode soltar a sua criatividade. Sempre, eu trabalho com croquis, não sei vocês, tem gente que já gosta de se maquiar direto no rosto. Gasta muito material e prejudica a pele, né? Então é importante você ter o seu projeto de maquiagem. Eu trouxe aqui mais exemplos de maquiagem, eu espero que você goste desse referencial. Que são alguns, na internet tem milhares, isso é importante, né? Nesse momento remoto, que dentro aí da sua casa você possa ter acesso, pesquise. Outros estudos da paleta, essa paleta aplicada à cena. Então, como nós estamos trabalhando com a realidade do audiovisual, é importante você tomar de empréstimo esses conteúdos do cinema, tá? Então, essa paleta aplicada à cena, ela vai dialogar com a caracterização da personagem, vai dialogar com o cenário e com a ambientação da cena. Então, perceba aonde você vai gravar, qual paleta de cor e quais cores que você tem disponível, isso técnica, tá? E depois você faz essa análise, o que aquela cor vai significar para a sua cena. Se essa cor, ela conversa com o subtexto da cena, que daí é caráter subjetivo, que é as questões psicológicas do que aquela cor quer dizer. Então, aqui mais alguns exemplos de paleta de cores aplicada à cena. Então, é importante você fazer essa análise. Percebam os filmes. Geralmente, eles utilizam 2 ou 3 cores complementares e todas as outras cores que vão para a cena são as análogas daquela cor complementar. É assim em toda a indústria cinematográfica. Então, você comece a perceber a partir de hoje, nas cenas, quais foram a paleta que aquela equipe de arte utilizou. Perceba isso nos comerciais, né, nas fotografias de revistas. Quais são as paletas? Isso é importante para ampliar esse universo de referenciais sobre estudos das cores aplicado à cena. Eu termino a aula de hoje esperando que você entendeu o conteúdo. Se você não entendeu, ainda tem alguma dúvida, me chama aqui no Google Meet que a gente conversa. Deixo vocês com um documentário sobre figurino, e tem um trabalho neste documentário de uma figurinista de São Paulo que eu gosto muito, que ela reaproveita peças, então ela tem uma técnica diferente. Não sei se vocês aprenderam essa técnica, se não aprenderam, a gente trabalha e desenvolve nas próximas aulas. Até daqui a pouco.
O figurino no teatro tem uma função bastante importante, que é descrever aonde se passa a peça, quem é a personagem e em que tempo estamos. O bom figurino é quando eu consigo, através da cor, da forma, colaborar com a atuação do ator. E ele não vir na frente querendo contar além do que a história pede, nem menos. Eu acho que ele sempre tem que colaborar na construção do personagem. Eu sempre busco uma referência do autor, um pouco de que época em que ele viveu, em que época que ele escreveu e por que ele escreveu essa obra. Para mim sempre isso é muito importante. Ouvir muito a direção para ver qual o sentido ou em qual direção ele quer conduzir o espetáculo que ele vai encenar, e ouvir bastante o cenógrafo para ver em que ambiente ele vai colocar essa peça. O Teatro Municipal de São Paulo tem um acervo de cerca de 18 mil peças que juntas compõem 5 mil trajes. Fizemos um projeto lá, muito importante, de catalogação desses trajes, um banco de dados e higienização, separação desse material todo. E esse material está disponível. Qual é o valor deste acervo? Eu acredito que hoje, no país, este seja o acervo mais importante que a gente tem. Ele tem amostras do trabalho de grandes figurinistas do país, expoentes ali, tem trabalhos desde o Campelo Neto até Mirahar, tem Fábio Namatame até Serrone. Então, como é que cada um pensa? E aí você pensa, como é que o Conrado, que é de alta costura, trabalhou e como o Denner, que é de alta costura, trabalhou. É um acervo que precisa cada vez mais ser cuidado. Mão na cabeça, vai meia-noite, vai, desmama a cabeça, vai! Bom, meu processo de criação de figurinos é muito parecido como eu crio, de alguma maneira, no teatro tudo. Eu crio com partes, com recortes. Isso também vem da cultura hip-hop, né? É a questão do sampler, que você tem uma parte de uma música, que você soma outra música, você cria uma terceira. Eu acho que a maneira como eu construo os figurinos tem a ver com isso. Então, eu gosto de uma manga de um vestido com uma perna de uma calça e que isso junto cria uma blusa. E que você olha, você reconhece que é uma blusa, mas você fala assim, o que isso tem diferente de uma blusa cortada a partir de um pano único? Então essa possibilidade de você acumular formas e histórias é o que mais me interessa no figurino, porque eu estou acrescendo um significado novo a uma coisa que já tem significado. Quando eu começo a criar, a primeira coisa que eu faço é, primeiro, recorrer brechós e lugares onde possam ter roupas antigas e usadas, com história, pedaços de almofada. Eu não desenho. Quando eu vislumbro, eu vejo um tecido, eu vejo uma forma, eu já sei o que eu vou fazer.